E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um dos nossos estudos aqui do grupo de estudo de Gálatas e Sistemática. A gente bem que podia dar um nome para esse grupo, né? Ia ser melhor. É muito longo, Gálatas da Sistemática, né? Mas enfim, seja bem-vindo ao estudo. Meu nome é Pedro, eu vou dirigir o estudo hoje com essa galera incrível que está aqui comigo. Se você não está no grupo, você já deve ter visto os outros vídeos, né? Não é possível que você está aqui sem ter visto os outros. Veja os outros. Isso aqui é uma playlist. Se você quiser participar também do grupo, me manda um direct ou no Twitter ou no Instagram, @PedroRobini, eu vou deixar o arroba aqui embaixo. E aí, fica à vontade. Demorou? Então, eu queria só falar uns trem com vocês do que a gente falou assim, que eu mandei no grupo, inclusive, tá? Porque a gente vai explorar algumas técnicas. No último estudo, a gente explorou um pouquinho algumas diferentes formas de... Como é que eu posso dizer? De estudo e aplicação. Algumas formas, não, algumas técnicas, né? Como, por exemplo, olhar o texto no original, relacionar com outras passagens bíblicas, outros versículos, né? Relacionar bastante com Atos, que dá muito contexto para essas cartas. E assim, a gente fez bastante. Nós vamos explorar tudo isso e mais algumas outras técnicas, né? Então, só para lembrar da ordem que a gente fez as coisas. Primeiro a gente leu o versículo e se perguntou o que chamou a atenção. Depois de se perguntar o que chamou a atenção, explorar essa parte que nos chamou a atenção no contexto. Por que ela está aqui? Por que ela foi escrita dessa forma? E por que essa palavra foi usada? E no porquê dessa palavra a gente pode, ou não, depende do nível de profundidade que você quer chegar, olhar no original, usando um léxico de ajuda, né? É um léxico muito bom do Novo Testamento. Eu já mostrei para ele várias vezes. Nós vamos usá-lo de novo para uma coisa muito legal. Enfim, foi basicamente esse é o nível de profundidade que a gente chegou, com algumas implicações, né, teológicas dos versículos. Então, eu queria que alguém lesse para mim o primeiro versículo do capítulo 2. Já não é o estudo mesmo, eu só vou fazer uma recapitulação do último estudo, antes da gente orar para começar. E aí, quem pode ler para mim essa parte? Eu leio. Tá aberto aqui já. Ah, beleza. A minha versão, eu acho que é nova versão na linguagem de hoje. Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. E Tito também foi junto. Tudo bem, ótimo. Se vocês estão lembrando aí, né, esse versículo, ele meio que completa o final do último capítulo. A construção foi o seguinte, foi uma apresentação, a gente viu que é uma carta de um teor mais urgente, porque Paulo ele não faz uma oração como ele comumente faz, ele dá ação de graças, dá uma resumidinha no evangelho ali, com um foco mais específico em alguma coisa, e depois ele já nos introduz ao assunto da carta, que, se a gente lembra bem, era a tentativa dos judaizantes de corromper o evangelho. Como? Dizendo que a circuncisão e as leis alimentares e as leis mosaicas, assim, num geral, elas eram necessárias para ser cumpridas pelo povo de Deus, pelos crentes, né? Então, a gente vendo isso, a gente entendendo esse contexto, a gente consegue explorar mais o desenrolar da situação, né? Por exemplo, ele faz uma defesa do evangelho e uma defesa do próprio apostolado. E nessa defesa do apostolado, ele apresenta argumentos contrários aos do pessoal que estava contradizendo ele, aos judaizantes. Como, por exemplo, ele dava provas, álibis de onde ele estava e de onde ele aprendeu o evangelho e por que o evangelho dele vinha de revelação divina e não de outras pessoas, né? E agora ele vai provar que o evangelho dele é o mesmo dos outros apóstolos, apesar de não ter vindo deles, mas vindo do próprio Cristo. Essa prova vai vir da mesma forma que antes que ele falava, olha só, eu não fui para Jerusalém,
eu fui primeiro para a Arábia, depois eu retornei para Damasco, só depois de um tempo eu fui para Jerusalém. E agora ele vai reafirmar isso falando da segunda ida dele a Jerusalém, que foi quando ele conversou com os apóstolos de uma forma mais particular, vamos dizer assim. Nós vamos explorar bastante isso agora. E o que eu queria falar, tinha mais alguma coisa sobre os judaizantes? Sim, um dos argumentos dos judaizantes era que o evangelho que ele pregava era diferente do de Pedro, Tiago e João, sobre esses outros apóstolos, né? Primeiro a gente viu que os judaizantes tentavam afirmar que Paulo não era apóstolo, que ele era um apóstolo extra, vamos dizer assim, que ele veio depois, e os apóstolos não poderiam ter vindo depois, mas só durante a vida de Cristo. E depois disso, eles falavam também que o evangelho dele é diferente, e não tem como você ter apóstolos pregando evangelho diferente. Se os 12 pregavam um e Paulo pregava outro, a conclusão mais lógica é que os 12 estavam certos, né? Enfim, é isso. Eu gostaria que alguém orasse. Eu oro. Boa. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder estudar cada vez mais a Tua palavra, de poder Te conhecer, Paizinho, através da Tua palavra. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos capacitar, abrir a nossa mente, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, Deus, acerca do que o Senhor quer falar conosco nessa noite, acerca desse capítulo. Senhor, abençoe esse estudo de teologia sistemática, Deus, de Gálatas, e abençoa, Deus, capacita, Senhor, Pedro, para que nada que vier do que ele falar seja dele mesmo, mas que ele seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e pela inteligência que o Senhor colocou nele, meu Pai. E desde já eu te agradeço por tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e repreendo todas as distrações, meu Pai, todas as setas malignas que possam nos distrair durante esse estudo, mas que esse estudo, meu Pai, venha nos ensinar coisas novas e que a gente venha botar em prática tudo aquilo que a gente aprender aqui, meditar nessa palavra. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pedro, você tá falando com o microfone desligado. Eu sou bobo. Obrigado. Então, vamos entrar no estudo em si. Vamos começar com alguém. Eu vou ler o versículo 1 direito, porque a gente vai explorar só ele aqui agora, né? Então, eu vou ler na minha versão. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Se vocês leram esse primeiro versículo e se lembraram direitinho do último, vocês vão ver que Paulo fala sobre duas coisas. Sobre a conversão dele e sobre a primeira visita dele a Jerusalém. E ele fala logo depois, 14 anos depois. E aí eu fico pensando, 14 anos depois de quê? Tipo assim, qual que é 14 anos depois de quê? Qual que é o marco inicial? Isso importa para nós? Isso importa para a mensagem? Não. Mas isso importa para nós em nos localizar historicamente, né? Se vocês lembram bem, a exegese é a gente receber de forma correta, né, aquela mensagem conforme aquela galera recebeu. Não saber não vai nos atrapalhar nisso, tá? Então, de novo, falando sobre esses 14 anos, não é bem definido. Tem uns que afirmam uma coisa, outros que afirmam outra, né? John Stott fala que é depois da conversão, que é o parâmetro inicial que Paulo toma para poder conversar com a gente sobre esse tempo, sobre essa viagem. Então, foram 14 anos após a conversão. Nós vamos pegar essa como a real, mas a gente não tem muita condição de provar isso, né? E como eu disse, não altera o significado do texto. Eu queria perguntar para vocês quem que era Barnabé e quem que era Tito. Alguém aí sabe? Era o seu nome, Barnabé. Ninguém conhece a musiquinha? Barnabé era um rapaz que veio de Chipre e ele tinha terras ali. E ele vende todas essas terras e doa essa grana para a igreja de Jerusalém.
E aí ele se torna um dos primeiros discípulos, né, da igreja de Jerusalém. Barnabé era judeu, tá? Isso é importante para a nossa trama aqui. Ele era judeu e ele foi um cara que foi discipulado pelos apóstolos durante esse tempo que ele serviu ali. E quem que era Tito? Isso era um discípulo de Paulo, né? Isso mesmo. Ele é uma pessoa que se converteu pelo ministério de Paulo entre os gentios, tá? E aí, qual que é a questão dessa aí, né? Barnabé sendo judeu, Tito era grego. Tito era gentil. Então, Paulo sobe a Jerusalém com um judeu e um gentil juntos. E ele sendo judeu também. Com os dois se considerando irmãos na fé. Gente, e aí entrando numa chatice, igual a questão dos 14 anos após a conversão ou depois da última viagem. Não há consenso em qual viagem que é. Mas por que é bom falar disso? Porque a gente pode voltar lá em Atos e olhar. Mas Calvino, e eu acho que os argumentos dele são muito bons sobre isso, né, fala que é a viagem que Paulo faz em Atos 11:30. Que fala que ele foi enviado para a igreja de Jerusalém. Foi a segunda viagem de Paulo, como nós sabemos, a Jerusalém. E por que teria que ser ali? Por que teria que ser em Atos 11? Porque a próxima é só em Atos 15, que é onde é o concílio de Jerusalém. E se vocês lembram bem, o concílio, ele estabelece que não existe necessidade de você circuncidar os gentios. Então o concílio, ele soluciona toda essa problemática. E quem soluciona é o próprio Pedro. Né? É o próprio Pedro. E Pedro teria que ter ouvido isso de Paulo, né, para poder ter essa posição. A gente vai ver, isso vai ser evidenciado depois, tá? O porquê que Pedro tinha que ter ouvido isso de Paulo. A gente vai evidenciar no nosso próximo estudo. E olha que interessante. No versículo 2, e eu vou ler só o comecinho dele, e subir por causa de uma revelação, né? Ele fala sobre igual a gente fala, revelação, né? Remete a uma questão divina. E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode usar o léxico e tirar, assim, o máximo dele. Eu preferi ser um pouco mais objetivo, que lá ao vivo demorou um pouquinho e eu tive que explicar um bocado de vezes. E aqui você pode voltar quantas vezes você quiser, então é mais fácil. Eu vou ensinar para você um pouquinho do princípio da primeira menção, que a gente usa para poder ter uma melhor coerência na nossa leitura bíblica. O que acontece? Nesse versículo eu peguei a palavra revelação, que no original é Apocalipse. Pedro, como é que eu vejo a palavra no original? Simples, a gente tem alguns sites como Step Bible, que te ajudam um pouco nisso. A gente tem o aplicativo My Bible, que para mim é um pouco melhor do que o Step Bible para essa questão específica. E por fim, a gente tem as Bíblias de Estudo Palavra-Chave, né? São muito boas. Eu recomendo que se você tiver condição de adquirir uma, adquira. Eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui na descrição. Então, ela é muito boa para você ver a palavra no original, como eu disse, e ela tem um léxico próprio, né? Mas eu prefiro usar um separado, um pouco mais trabalhado, igual esse léxico do Novo Testamento, do F. Wilbur Gingrich e do Frederick W. Danker. Se eu falei errado, tudo bem. Enfim. Bem, aí você procura a palavra no original, ela vai estar escrita no alfabeto grego, né? Então você procura Apocalipse, eu vou ver se eu deixo aqui embaixo a palavra, espero que não fique na frente do meu rosto, e vai estar escrito aí o significado e o primeiro lugar que foi aparecido, todos os lugares que essa palavra é citada. Correto? Então, você consegue ver que a primeira vez que essa palavra de revelado, que é traduzido como revelados, foi abordada em Lucas capítulo 2, 32. Quando a gente volta no contexto, a gente vê que está falando da revelação divina de Jesus, falando que Jesus é uma revelação divina. Veja bem, a primeira vez que essa palavra é usada
ela remete a uma questão divina. Existem outras palavras que podem ser usadas para uma revelação humana. Por exemplo, eu revelo meus planos para você, eu, o seu líder. Mas não, apocalipse, eu não sei como é que a gente diz no grego original, ela é usada num contexto de uma revelação divina. É assim que a gente aplica o princípio da primeira menção, ok? A gente aplica no seguinte ponto: nós procuramos a primeira vez que a palavra foi usada na Bíblia, e a partir disso aí nós temos essa carga de significado nessa palavra, a não ser quando é um contexto totalmente diferente. Aí não tem como você aplicar a mesma linha de raciocínio. Mas quando o contexto foi o mesmo, como aqui foi uma revelação, e lá em Lucas também, e as dois são ligados por essa questão divina, fica mais fácil a gente entender o que significa. Então, vamos voltar para lá. Eu acho que ficou claro, e agora a gente vai para a parte mais dinâmica, sabe? Eu quis tirar essa partezinha só para explicar para vocês essa questão. Esse primeiro versículo, esse comecinho do segundo, ele tem essas peculiaridades que eu queria explorar com vocês. Mas agora a gente volta para a nossa programação normal, de um estudo mais dinâmico e mais tranquilo, tá? Eu vou ler o segundo versículo, então, inteiro agora, tá? E subi por causa de uma revelação, e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém, particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou não ter corrido em vão. E aí, alguma coisa chama a atenção de vocês nesse versículo? Quem são esses caras que têm a maior reputação, então? Vou perguntar para alguém aí. Líderes é uma tradução melhor. Gente, é Pedro, Tiago e João. Esses são os mais influentes. A gente tem duas implicações disso. Primeiro, Paulo reconhece a autoridade deles. Se ele não reconhecesse, ele não tinha ido pregar. Concordam? Segunda coisa, é um planejamento. Olha só, o que é mais importante? Eu já estou em Jerusalém, né? O lugar onde, teoricamente, a igreja é bem influente por conta da quantidade de cristãos, porque o cristianismo nasceu ali, né? Eu já estou no lugar onde o evangelho já é amplamente pregado pela igreja daqui. Onde que eu posso ser ter mais sucesso aqui? Né? E para que eu vim aqui? Vocês entendem que é sabedoria, que é simplesmente ele se perguntando onde vai ser melhor? E Paulo faz isso o tempo todo. Paulo planta as igrejas sistematicamente. Em todas as cidades que ele vai, as cidades são extremamente sistemáticas. Paulo é um cara que ele tem um dom para administração, que é um trem incrível. Vocês podem pesquisar mais tarde depois, mas as primeiras cidades que Paulo prega o evangelho e planta uma igreja são lugares extremamente estratégicos que têm maior facilidade de alcançar as cidades em volta. São polos, né? Ou quando não são polos, é uma cidade entre polos. Paulo é extremamente estrategista no plantio dessas igrejas. Eu poderia dar exemplos, mas eu acho que a gente não precisa, assim, que eu poderia explicar um pouco melhor para vocês, mas eu prefiro deixar isso para o grupo. Eu acho que vai ser mais produtivo se a gente usar o nosso tempo livre para poder pesquisar isso e deixar aqui mais de boa. E aí, por que Paulo pega para essas pessoas mais influentes, né? E por que eles são os mais influentes? Bem, eles são os mais influentes porque, né, como provavelmente vocês aqui sabem, o Pedro é considerado o líder dos apóstolos, apesar dele mesmo não se intitular dessa forma, né? Ele sempre é citado primeiro, ele foi o que fez a famosa confissão de Pedro, né? Foi ele que protagonizou ela, ele, Jesus, né? Toda essa questão, Jesus disse a ele que firmaria a igreja nele, né? E é lógico que isso é polêmico, tá? Tem várias teologias referentes a isso, né? Mas, de qualquer forma, a conversa foi com ele. Então, nós temos diversos fatos que nos mostram que Pedro é o líder dos apóstolos. Isso não coloca ele como uma posição de influência maior do que os outros necessariamente, sabe? Mas ele não... Influência não, mas ele não se considera maior, mais apóstolo do que os outros, mas a gente vê que a voz dele sempre é a que representa os apóstolos, né? No próprio concílio de Jerusalém, ele foi o apóstolo a falar. Ele foi quem pregou em Pentecostes. Então a gente vê diversas vezes que Pedro é o representante, não necessariamente o maior, mas o representante.
ok? Outros, né, Tiago e João, bem, Tiago era, de acordo com o livro de Gálatas, era irmão de Jesus, irmão mais novo de Jesus, meio-irmão, na verdade, né? Então, certamente ele tinha essa estima maior e ele foi o segundo líder, depois de Pedro, e isso é um debate que rola aí ainda, mas assim, da igreja de Jerusalém. Fato é que é interessante a gente ver que ele era um cara, ele era uma figura importante para os judeus, enquanto João era o apóstolo amado. João era apóstolo amado, gente, não tem como. Ele era o rapaz que Maria foi confiada a ele para que ele cuidasse dela naquele momento que Jesus estava na cruz. Ele era o mais apegado a Jesus, ele foi o que melhor compreendeu, e isso é que dá esse status de influência mesmo entre os apóstolos, mesmo entre os 12. E é por isso que foi pregado a eles, né? Tá, e por que particularmente a eles, né? Primeiro, porque não era conveniente pregar para todo mundo naquele momento. A gente vai ver o porquê depois, logo depois. E segundo, porque ele precisava pregar para as pessoas mais influentes para poder expor as doutrinas da inclusão dos gentios no evangelho, quanto à inclusão dos gentios no evangelho. Então, veja bem, Paulo não é ensinado, né? E subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhes o evangelho, expus o evangelho. Ele não é ensinado. Não é Pedro, Tiago e João que ensinam a Paulo. É Paulo que os ensina, entre aspas. Que os explica, que os expõe. E no fim do versículo 2 ele fala a fim de eu não ter corrido em vão. Corrido em vão por quê? Será que Paulo precisava de uma confirmação que o evangelho dele era real? Mas aí, qual que é o sentido? Não veio de Jesus? Correr em vão em qual sentido? Então, eu não vou responder teoricamente, certo? Mas na minha versão tem dizendo que eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. Acho que fica bem mais explicadinho. Bom, eu parei pra ler aqui, né? Tá falando do 2, né? Isso. Uhum. Tá, e a pergunta é o porquê que ele tava... Por que seria em vão isso? Por que ele falou a fim de não correr em vão, sabe? Ou como a Camis, eu acho que falou aqui, né? Para que meu trabalho não fosse perdido. Me explica isso aí. Eu acredito que Paulo, depois que ele foi chamado, né? Ele vai e começa a compartilhar o evangelho. E ali parece que ele quer se certificar e entra naquilo que você falou, né? Que ele vai começar a mostrar que o evangelho que é dele também, que é dele não, que lhe foi revelado também é o mesmo dos apóstolos. Uhum. Então, quando ele se encontra com os líderes e compartilha as boas novas, é como se fosse como posso dizer? Uma confirmação do evangelho Uma dele? confirmação, exatamente. Como se fosse assim, o que está acontecendo comigo é isso. É a mesma coisa com você, é aquilo assim, Deus confirmou a revelação no meu coração. É mais ou menos isso. Então, quando ele foi ali, e ali, aqui na minha, que é a NVT, fala, né? Queria me certificar de que estávamos de acordo. Então, é mais ou menos isso, né? Para entender se realmente o que ele está falando não era em vão. Então, ali ele vai conversar com os líderes para que esse evangelho que lhe foi revelado, que ele como ele fala no 2, né? Estava de acordo com aquilo que estava sendo revelado também para esses líderes. Mais ou menos essa ideia. Tá, eu acho só um segundinho, que eu só quero falar uma coisa com o Lucas. Rapidinho. O que foi revelado, no caso do versículo 2, não era o evangelho em si, não, tá? A revelação foi que mandou ele ir para Jerusalém. Ah, tá. Entendeu? Inclusive, se a gente remete isso aí ao capítulo 11 de Atos, foi Ágabo, era um profeta. Então ele profetizou falando para Paulo e Barnabé e Tito, vão para Jerusalém, ok? Quem que eu cortei? Desculpa, pode falar agora. Eu acho também, não sei se eu entendi direito, mas ele veio falar sobre, como tu falou, das doutrinas, porque ele vai falar no versículo 3
que eles concordaram e não pediram para que Tito fosse circuncidado. Então, o evangelho que ele estava pregando aos gentios era um evangelho que falava que a gente não precisa ser circuncidado para pertencer a Deus, e aí eu acho que ele quis entrar em unidade nesse sentido. Não sei se eu consegui expressar bem. Não, ficou muito bem colocado, sabe? A Fabi também colocou ali no chat para que não perca o seu trabalho, mas alguém quer falar? Acho que a Marjorie queria isso. Isso. Eu acho que ele tinha pressa, né? Ele decidiu fazer isso primeiro porque ele tinha pressa, por conta da questão que eles estavam deturpando o evangelho, porque quando a gente lê mais embaixo, da questão da salvação pelas obras, eles queriam impor isso. Então, ele tinha uma certa pressa em resolver logo isso, porque havia, né, falsas doutrinas que estavam sendo implantadas. Inclusive, os próprios discípulos, como por exemplo, Pedro, né, e quando a gente lê mais embaixo, lá embaixo, quem leu, né, que vai ter, até mesmo, ele fala, se não me engano, tem outros discípulos aqui, que eles quase caem também na onda de Pedro e dos discípulos lá, da questão de seguir, né, as obras, de ser salvo pelas obras. Então, ele tinha essa pressa, essa urgência. Por isso que ele usou essa estratégia para falar logo com os influentes para resolver logo essa situação. Foi uma boa leitura. Mas, assim, eu quero dar alguns retoques. Eu gostei porque você usou coisas lá da frente, mostrou que você leu o capítulo e foi interessante. Mas eu só queria dar alguns retoques. Pedro não pregava a salvação pelas obras. Mas naquele momento, por pressão da galera que estava em volta dele, ele foi hipócrita, entende? O problema de Pedro não foi pregar um evangelho errado, porque ele era apóstolo. Se um apóstolo pregasse o evangelho errado, ele já não seria apóstolo. É impossível que um apóstolo pregasse. Mas naquele momento ele foi hipócrita. Tanto que mais na frente, lá no Conselho de Jerusalém, alguns anos depois, lá no capítulo 15 de Atos, é o próprio Pedro que diz que não existe necessidade de circuncidar judeus. É justamente por isso, porque ele não tem todo o tempo do mundo para ficar aproveitando ali em Jerusalém. Então ele, com pressa, foi falar por mais que isso tenha acontecido antes de escrever para os Gálatas, né? Isso aí, eu não sei em qual ano especificamente foi, mas foi bem antes dele escrever isso para Gálatas. Mesmo assim, ele tinha pressa naquela época de já acabar com alguns burburinhos que estavam surgindo. E aí a minha pergunta gente, então Paulo precisava confirmar com os apóstolos a validade do evangelho dele? Caraca, a Maria, a Duda, foi a Maria, não, foi a Duda acabou agora, destruiu, velho, é exatamente isso. Ele não precisava, a Marjorie também complementou ali embaixo, não precisava confirmar o evangelho dele veio de Deus. Ele não precisava confirmar. Mas essa vontade, né, não era receio de estar errado, mas era de confirmar, né, com os apóstolos para acabar com o argumento contrário. Ele já sabendo que tinha gente que tentava desconsiderar o apostolado dele, foi lá com os apóstolos e falou aqui, ó, meu evangelho é assim, 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 os seus também, né? Aí eles falaram, como a gente vê mais tarde depois, eles confirmam. E é isso, sabe? Então, tanto que ele vai falar no versículo 4 que essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Exatamente. Exatamente. Ele explica essa questão dele ter conversado com essas pessoas mais influentes e explica para que eu não corra em vão. Não é porque o meu evangelho é falso, não é porque ele olha para trás assim, aí eles corrigem ele, aí ele fala assim, nossa, então peraí, então o evangelho que eu preguei era errado? Não, mas era correr em vão para não perder o progresso que ele tinha até agora por causa de influência de falsos irmãos. Vocês conseguiram entender? Era para alertá-los da hipocrisia, era para entender, era para alertar, para poder naquele momento, ele teve um argumento, ele conseguiu um argumento dizendo, o meu evangelho não é diferente. O meu evangelho é o mesmo dos outros apóstolos. E, gente, divergências teológicas, apesar que eu não acredito que existiam divergências teológicas entre os apóstolos, né? Mas trazendo para o contexto atual, tá? Que hoje nós temos, né? Temos múltiplas visões. Elas são comuns. Elas são boas, elas são enriquecedoras, o debate respeitoso delas é bom.
tem boas qualidades. Mas a preocupação de Paulo ali era discordar na base, como os judaizantes estavam tentando fazer. Era a perversão do evangelho, né? Ele não estava se preocupando em discordar dos apóstolos, mas ele estava preocupando em defender aquela base. E um dos argumentos que ele iria usar é justamente essa confirmação, né, que o evangelho dos apóstolos dele era o mesmo. Porque Paulo já sabia disso de maneira divina, mas ele queria uma prova concreta. Até porque, se a gente for olhar de verdade, ele chama esses judaizantes de falsos irmãos depois. Então ele não acredita que eles estão com o coração aberto para uma ação do Espírito Santo para revelá-los isso. Ele não acredita, então ele precisa de provas concretas que tornam impossível discordar dele. E tornam impossível não... Como é que fala? Deixa impossível alguém falar o contrário, alguém falar que ele não é apóstolo, mesmo alguém que não crê no evangelho, tá? Vamos passar para o 3 e para o 5, agora a gente vai ler conjuntos, a gente vai parar de ler versículos únicos, né? 3 ao 5. Alguém lê para mim, por favor? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Isso, ótimo. Gente, no primeiro versículo, então, basicamente o que ele fala é o seguinte: nem Tito, que era grego, foi obrigado a circuncidar. Por quem que ele teria sido obrigado? Nem Tito foi obrigado pelos apóstolos, pelos mais influentes, por Pedro, Tiago e João no barquinho. Não obrigaram Tito a se circuncidar. Ou seja, eles viram Tito como um irmão na fé, mesmo com ele não estando circuncidado, né? E aí tem alguns espertinhos que falam assim, mas e Timóteo? Porque em Timóteo, lá em Atos, diz que Paulo circuncidou Timóteo, né? E Paulo realmente circuncida Timóteo. O ponto aqui, gente, não é se Tito é circuncidado ou não, é se ele foi forçado ou não. A circuncisão por si só não é ruim, não. A circuncisão por si só é uma coisa, ok, boa, talvez. Não sei se eu definiria boa, acho que mais neutra, né, no nosso contexto. Então não há problema de ser feita, mas ela não é obrigação do cristão. O que Paulo estava estabelecendo ali é que ela não é obrigação. Timóteo foi circuncidado porque ele iria pregar na sinagoga e não seria ouvido caso ele não fosse circuncidado, caso não tivesse se tornado judeu. Mas Tito não tinha desse problema. Tito já era um pastor para gentios já. Então ele não tinha esse problema, ele já era um bispo, um presbítero para gentios. No versículo 4, e eu acho que é o mais marcante assim, para a gente, é uma afirmação assim, isso por causa da presença dos falsos irmãos, né? Então, os apóstolos não obrigaram Tito a se circuncidar, a ser circuncidado. Mas os falsos irmãos suscitaram esse debate. Os falsos irmãos, olha só, ele não fala irmãos, ele fala falsos. Então aquele que prega essa obrigatoriedade da circuncisão para alcançar a graça, ele não crê no verdadeiro evangelho. Aquele que prega a salvação pela obra, ele não entendeu o evangelho. Quem perverte o evangelho certamente não conheceu. Isso não quer dizer que todo mundo que não conhece vai perverter. A gente tem pessoas que, né, vamos dizer, entre aspas, assim, abandonam a fé, né? Ficam um tempo na igreja, conhecem e saem da igreja, mas sem distorcer o evangelho de forma nenhuma. Só não se sentiram tocados ali naquele lugar que eles estão inseridos. E não há problema nesse tipo de pessoa, porque essa pessoa, ela, né, obviamente seria muito melhor se ela tivesse se convertido, mas o ponto é principalmente dela não mudar, não perverter, porque quem perverte o evangelho é muito pior do que alguém que não crê, porque ele não crê e ele levará outras pessoas para o buraco. E aí, eu acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo, talvez, eu não sei se ninguém comentou nada, mas eu chuto que foi, é a questão da liberdade em Cristo, tá? E quando a gente aprofunda nisso, a gente vê que a liberdade em Cristo, ela está muito ligada àquilo que o Lucas falou no nosso último estudo, sobre a paz que excede todo o entendimento.
A liberdade em Cristo é a liberdade da condenação. Você está livre da pena do pecado. Você está livre da condenação, livre do castigo, né? E é por isso que eu afirmo e reafirmo, o crente que tem medo de ir para o inferno, ele ainda não entendeu a totalidade do evangelho. Porque ele não tem. Se ele é crente, ele não tem que ter medo do inferno. O castigo não vai cair sobre ele. E, gente, a verdadeira liberdade, ela consiste em a gente viver como a gente deve, e não como a gente quer. Quando nós vivemos como nós queremos, nós somos escravos do nosso próprio desejo. Como nós vivemos como nós devemos, nós somos livres para fazer qual o nosso propósito. Repito, porque isso é muito importante. Quem estiver anotando, anote. A verdadeira liberdade não é viver como queremos, porque isso é ser escravo dos nossos desejos, mas é viver como nós devemos viver, cumprindo o nosso propósito. Essa é a liberdade verdadeira, tá? E eu queria abordar dois pontos específicos. A primeira implicação de liberdade que eu queria falar com vocês é sobre a liberdade religiosa, contra o moralismo, contra o fundamentalismo, gente. A liberdade religiosa não é você... Claro, você pode orar para qualquer Deus. Não é isso. Mas é a liberdade, é se libertar justamente dessas obrigações da lei, sabe? Dessas obrigações da nossa... Que são impostas a nós, sabe? Existem muitos sistemas religiosos muito complexos por aí. Para entrar, você tem que fazer um ritual de iniciação. E aí depois você tem que passar pelos níveis de aprovação para você chegar no nível máximo. Nós temos diversas seitas que são assim, mas no cristianismo é simples. O cristianismo é creu, já é um de nós. Afirmou sua fé, é um de nós. O cristianismo, ele nega essas construções cabulosas, né? Não é isso que o cristianismo prega. O cristianismo prega liberdade de adorar a Deus, sabe? Da forma que convém. Da melhor forma possível. Porque existem formas erradas, né? Mas essas formas erradas, elas são ruins. Elas não são, como é que eu falo? Elas não são proibidas por uma lei, vamos dizer assim. Elas só não convêm. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou nas palavras de Paulo que mandaram aqui no chat, né? Nem tudo convém, apesar de sermos livres para fazê-lo. Então, nós temos essa liberdade de adorar a Deus da forma que Ele se agrada. Sem precisar ficar com construções, como Paulo diz em Colossenses, filosofias vãs. Nós não precisamos disso. Nós temos liberdade de adorar a Deus da forma que nós nos sentimos à vontade, desde que esteja de acordo com o que convém. E a gente tem a segunda, que é a liberdade emocional. Gente, é viver livre do medo da condenação. É viver com a paz que excede todo entendimento. É viver sem medo de ser negado por Cristo. Tem gente que quando se converte fica com medo de ser barrado. Por quê? Porque fez coisa errada. Né? Porque ficou bêbado nas festas. Porque fez X coisa, fez Y coisa. Nós não precisamos viver com esse medo. Nós temos a liberdade emocional de entender que nenhum pecado que nós cometemos nos define. Quem nos define é Cristo Jesus. Vamos continuar então. Versículo 5. Aos quais não nos sujeitamos nem por 1 hora, a fim de que a verdade do evangelho permanecesse convosco. Olha só, Paulo evita uma discussão infrutífera. Gente, qual é o benefício de estar numa discussão em que não há humildade, que só tem a galera jogando pedra, sabe? Lógico que existem casos e casos, e o ponto aqui é que
pessoas que estão erradas, que não creem no evangelho e tentam desmenti-lo, é uma coisa. Mas pessoas que tentam relativizar, mudar e encaixar o evangelho num molde para poder permitir os pecados deles são outras. Vocês entenderam o que eu disse? A pessoa que tenta perverter o evangelho, ela já está num caminho assim completamente diferente, porque nada que você fale com ela vai fazer sentido, porque ela vai poder moldar o evangelho da forma que ela quiser para justificar aquele erro. Mas uma pessoa que ela tem fé, que ela não tem fé no evangelho, ela vai tentar provar que ele está errado e você vai fazendo a apologética, vai defendendo a fé até um ponto que ela vai entender que não tem como provar que está errado. Não quer dizer que aquela pessoa vai se converter. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Mas nosso papel é defendê-lo. Só que alguém que perverte o evangelho, gente, nem sempre vale a pena uma discussão com aquela pessoa. Eu diria que quase nunca. Porque quem perverte o evangelho vai tentar moldar isso. Deixar num ponto em que simplesmente não há como você dizer que aquela pessoa está errada, porque ela sempre vai encaixar o evangelho no erro dela. No geral, nós temos várias visões sobre as leis do Antigo Testamento na cristandade, no atual contexto do Novo Testamento, várias, né? E todas elas concordam com uma coisa, que a lei mosaica não se aplica inteiramente a nós. Todas concordam que não é a necessidade de a gente circuncidar mais, que pode comer carne de porco, sabe? E essas leis, elas não têm mais necessidade porque elas foram cumpridas em Cristo Jesus. E a segunda consideração é, se Tito tivesse sido circuncidado ali, tivesse cedido a pressão, nós hoje teríamos uma igreja judaizada. E aí, do 6 a 8, leem para mim aí alguém, por favor. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolos aos gentios. Isso. Obrigado. Alguém fez uma pergunta. Seria margem para que mais tradições judaicas entrassem no meio cristão? Sim. Sim. Porque aí você não conseguiria definir qual que é que tem que entrar e qual não, entendeu? Fica muito vago essa linha. Então era margem para qualquer um chegar e argumentar. Não, essa aqui tem que estar também. Ah, essa aqui também tem que estar. Essa aqui também tem que estar. No final das contas, toda a tradição estaria aqui agora. Pronto. Tá todo mundo tendo que guardar o sábado. Tava todo mundo tendo que circuncidar, todo mundo não podendo comer carne de porco, ficar não sei quantos dias fazendo festa de Páscoa. Então, assim, né, um tanto de coisa. Nós íamos estar numa sociedade completamente diferente, né? E um evangelho completamente perdido. E aí, gente, versículo 6, né, você leu na NVT ou na ARA, o Lucas? Na NVT. O versículo 6, na NVT, fica muito mais fácil de interpretar, porque o versículozinho difícil de interpretar, viu? Misericórdia, que versículo difícil. Eu fiquei uns 20 minutos tentando só entender esse versículo aqui, numa versão da King James, que ela é um pouquinho mais rudimentar, né? Um pouquinho mais fiel, assim, né? Sem muitas adaptações, né? E aí, é um versículo difícil de interpretar, porque o que acontece é que Paulo está na corda bamba. Ele tá em cima do muro. Se ele cair para um lado, a galera vai falar assim, tá vendo aí, ó, buscando validação com os apóstolos do evangelho. Esse evangelho não é revelação coisa nenhuma. Ele tá validando com os outros, né? Mas se ele cair para o outro, ele tá de um lado, a galera vai falar, ele tá negando a autoridade dos outros apóstolos. Olha que absurdo. Ele está negando, não pode ser, então ele está na corda bamba. E isso torna tão difícil dele escrever que ele nem completa completamente, nem completa completamente é ótimo, né? Ele nem consegue escrever de uma forma, como é que fala? Que ele escreve de uma forma que, para nós, talvez não no grego original, mas para nós fica um pouco confusa essa tradução, né? É difícil de interpretar, porque Paulo ele consegue não negar a autoridade dos apóstolos,
Mas afirmando, quando ele fala que Deus não age por favoritismo, acho que é isso que está na versão, é que a influência de Paulo não é menor do que a deles, que ele também é tão apóstolo quanto eles. Falando assim, ó, eles são realmente influentes. Eles têm influência, mas eu não me importo com isso. A influência deles pouco me importa. Deus não se importa com a nossa fama, riqueza, status. Deus, gente, ele se importa com o plano que ele tem para nós, entende? E como nós vamos cumprir, se é cumpri-lo de todo o coração. É isso que Deus se importa. Ele não nega a autoridade dos apóstolos, ele só afirma que isso não diminui ele. E é engraçado, né? Porque a gente vai ver o seguinte, posso ler como a NVT define? Pode, por favor. Ela fala assim, ó. A reputação dos apóstolos de Jerusalém como líderes, e aí ele negrita o líderes, provavelmente derivava de seu conhecimento pessoal do ministério terreno de Jesus. Mas isso não lhes dava autoridade apostólica maior que a de Paulo. O que mais importava era o comissionamento direto de Cristo. Aí ele indica, né? 1 Coríntios 9:1, 2 Coríntios 12:11-12, que Deus não age com favoritismo. Ao que parece, os judaizantes consideravam um sinal de superioridade no relacionamento terreno que os apóstolos de Jerusalém tiveram com Jesus. Paulo argumenta que tal favoritismo não condiz com o caráter de Deus. Olha que legal, velho. Ele tá falando assim, ó, eles são apóstolos mesmo, mas eu também sou tão apóstolo quanto eles. Eu também fui comissionado pelo mesmo Cristo que comissionou eles. Ele vai reafirmar isso depois. Então ele fala isso, sabe? Deus não se deixa levar pelas aparências, né? Pela aparência do homem, como tá aqui no meu versículo, né? E aí depois ele fala, pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. E aí, ô, velho, é um trem, é uma loucura isso, porque pra mim, do jeito que tá aqui, parecia tipo assim, essa galera aí que parecia ser influente aí, no fim das contas, não prestou de nada. E aí eu fiquei assim, velho, como assim, Paulo falando desse jeito? E aí depois eu li e dando uma estudada, eu percebi que o que na verdade o que ele quis dizer é tipo assim, essa galera aí que realmente era influente, né, aos olhos da galera, né, e eu endosso que eles são mesmo, mas para Deus não importa nada dessa influência, né? E o que importa é o apostolado, que também é meu. Eles não adicionaram nada ao meu evangelho. Eles, pelo contrário, eles concordaram. Eles não falaram assim, não, isso aí está insuficiente, adiciona mais coisa aí. Não, eles não complementaram. Eles concordaram. E olha que doido, né? Ele não fala assim, e como Pedro, Tiago e João, como os apóstolos. Não, ele fala assim, sobre esses que pareciam ser influentes. Sobre esses que eram influentes. Gente, provavelmente, essas expressões assim mais generalizadas era para mostrar que os judaizantes estavam supervalorizando os apóstolos. Que os apóstolos, assim, não eram mais apóstolos que Paulo. Sabe? Esses jeitos mais gerais de se referir a eles, provavelmente era para falar, gente, eles não são deuses, não, tá? Você para com isso, vocês param com isso. Mas Paulo não quer desrespeitar a autoridade apostólica, porque ele até confirma que eles têm, né? Ele simplesmente indica que, embora o ofício de Paulo como apóstolo, embora eles tenham um ofício de apóstolo igual Paulo, o ofício deles não é maior, a vocação deles não é maior, o apostolado deles não é maior, né? Paulo não se deixa intimidar por quem são esses apóstolos. Ele não fica intimidado com isso. E aí, quando a gente continua, né? No 7 e no 8, falam sobre o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Então são dois evangelhos? Tem dois evangelhos, então? O nosso é um, dos judeus é outro. Um maior do que o outro? Porque se a gente for olhar, o evangelho para os gentios é muito maior do que para os judeus. Gentios era tipo assim, era a mesma coisa eu falar aqui, ó, essa caixa aqui vai para essa caixa de correio aqui é para todas as cartas de Minas Gerais. E essa aqui é para o resto do mundo. Tipo assim, é um trem completamente desigual, assim, sabe? Camila teve a manha. Olha só, é o mesmo evangelho, com aplicações, com abordagem, com uma adaptação cultural diferente. E no 8 ele afirma, a evidência dele é o seguinte, que aquele que operou eficazmente em Pedro o apostolado da circuncisão,
operou em mim da incircuncisão. Ou seja, é o mesmo evangelho porque vem da mesma pessoa, que é uma só, que é Cristo Jesus. É o mesmo evangelho, só que duas abordagens diferentes. E quando eu falo adaptação cultural, não é que o evangelho vai mudar de cultura para cultura, não, gente. É que o evangelho, ele é contracultural, mas ele não é colonizador. Ou seja, o evangelho, ele vai ser contra vários aspectos errados que vão ter em várias culturas. A cultura é uma coisa boa, mas ela sempre vai ter coisa ruim porque a gente é caído, nós somos pecadores. E a cultura são produtos da nossa sociedade. Nossa sociedade é pecadora. Fala que ele se fez sábio para ganhar. Aí, ó. Isso mesmo. Quando ele assimila quando Paulo fala que ele se fez sábio para ganhar os sábios, louco para ganhar os loucos, etc. Né? Exatamente. Olha só. E essa adaptação cultural que eu tô falando é justamente essa visão de uma... Vai sim, vai ter estudo sistemático, mas hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque a gente vai falar mais sobre características de Deus, assim, mais de boa. O evangelho não tem um padrão cultural só, não, gente. Ele tem várias reflexões, né? Nossa cultura é totalmente diferente da cultura judaica. Totalmente não, mas assim, tem muitas diferenças. Mas não quer dizer que nós estamos errados ou eles errados. Quer dizer que nossas culturas são reflexões diferentes da cultura que o reino vai ter. Porque a cultura do reino vai ter tudo de bom, vai ser perfeita e agradável. Sabe? Porque não vai ter mais pecado. Acho que a principal diferença de abordagem é aos gentios um Salvador veio e aos judeus o Salvador veio. Poético. Caraca. E quem que era Pedro, né? A gente já falou sobre Pedro, eu vou falar de novo um pouquinho, né? Era o líder dos 12 apóstolos, né? E primeiro líder da igreja como um todo, né? A gente tem essa divergência por causa de Tiago ser o líder da igreja de Jerusalém, né? Mas ele era o primeiro líder da igreja como um todo, da igreja geral. E é por isso que o catolicismo acredita que ele foi o primeiro papa, né? Porque ele foi o primeiro líder quando a gente fala de uma perspectiva terrena, né? Porque Cristo é o verdadeiro líder, Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja, né? É Jesus que é. Mas o representante foi Pedro durante um tempinho. Só no começo, tá? Não tem sucessão apostólica não, gente. Papa é coisa de católico. E Paulo, ele era um apóstolo, mas ele não se contava como um dos 12. Né? Ele era um apóstolo dos gentios, ele tinha um caráter missionário. Isso não quer dizer que Paulo pregava só para gentio, não, tá, gente? Pelo contrário, Paulo, toda cidade que ele ia, ele pegava primeiro na sinagoga que tinha na cidade, e quando ele era expulso da sinagoga, ele pregava aos gentios. Isso está lá em Romanos, se eu não me engano. Romanos fala disso, que Paulo primeiro pregava para a galera dele, depois ele pregava para o resto, tá? Enfim, continuamos agora eu vou ler. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas o que nós lembrássemos dos pobres, justamente o que também eu estava determinado a fazer, tá? Então, olha esse ponto de convergência que apresenta no versículo 10. E olha o que fala no versículo 9. Eles estenderam as mãos. Eles perceberam a graça que estava em Paulo. Eles disseram, vocês são irmãos. O seu evangelho é o mesmo que o nosso. E eles falaram que nós vamos circuncidados, vocês aos gentios. Beleza? Beleza, tranquilo. Só lembra dos pobres. Olha esse ponto de convergência. Gente, quando eu falo desse ponto de convergência, o que eu quero dizer? Convergiu ali, juntou ali essas duas coisas. Os pobres, gente, a gente tem que... A verdadeira religião é cuidar dos necessitados. Cristo fala que quando vocês me deram de beber quando eu tive sede, me deram de comer quando eu tive fome. Mas, Senhor, quando nós ajudamos... Quando vocês ajudaram os pequeninos em meu nome. Eu não lembro se está lá em Mateus, eu não lembro qual capítulo especificamente, não. Se alguém lembrar, pode digitar aí. Tiago reafirma isso, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e viúvas. A presença de Deus, gente, não é só um arrepio no louvor ou na oração, não. A presença de Deus é quando nós somos embaixadores no reino e ajudamos o próximo, amando eles. Pancada esse último versículo, né? Não ame-nos só de palavras, mas com ações. Isso. E conclusão, então, né, que a gente pode ver, tem só um evangelho, não tem dois.
Paulo é apóstolo. O evangelho é contracultural, mas não colonizador, igual eu disse. Ou seja, ele vai contra os elementos ruins que tem a cultura, mas ele não muda os elementos bons, ele não padroniza a cultura de todos. Nós não devemos abrir mão do evangelho, não devemos entrar em discussões infrutíferas com gente que tenta moldar o evangelho para os próprios interesses e, independente de denominação, nós concordamos na mesma coisa e nós temos que nos unir como igreja, corpo de Cristo. Independente de divergência teológica, nós concordamos no que importa. E esse deve ser nosso ponto de convergência. Como você viu aqui embaixo no título, essa foi a primeira parte do nosso estudo de quinta-feira passada, dia 12 de novembro de 2020. Né? Na próxima parte, na segunda parte e na terceira também, nós vamos falar um pouco sobre teologia própria. Não sabe o que é isso? Então, entra no próximo estudo aí que a gente vai tirar essa dúvida sua. Que Deus te abençoe. Tamo junto.